Meu nome é Alton Harper, tenho 31 anos. E no momento em que atravessei as portas de vidro do salão de um hotel de luxo em Charlotte, ouvi a risada que eu vinha tentando silenciar há anos. A voz do meu irmão mais novo cortou a multidão como uma lâmina no ar. Olha só quem apareceu. A idiota quebrada acha mesmo que pertence a um leilão de uma rede de varejo de 35 milhões de dólares. Meus pais nem tentaram esconder o desprezo. Meu pai me avaliou da cabeça aos pés com um olhar cheio de repulsa. Minha mãe se inclinou para meu primo e disse alto o suficiente para metade da sala ouvir. Ela provavelmente veio passar o pano no chão depois do leilão. Eu não esbocei reação. Não respondi. Continuei andando, com os saltos firmes, direto para a mesa de registro. Deslizei a carta do banco pelo balcão, emitida pela Harper Capital Holdings, a entidade legal que eles nunca se deram ao trabalho de pesquisar. A mulher atrás da mesa levantou os olhos, arregalando-os ao me reconhecer instantaneamente. Bem-vinda de volta, senhorita Harper, disse ela calorosamente, entregando-me o elegante leilão de lances preto. Você está aprovada para lances ilimitados. Meu irmão ainda ria atrás de mim, totalmente alheio ao fato de que o nome brilhando na tela dela não era o da garota quebrada que ele costumava zombar. Aquele leilão em minhas mãos estava prestes a comprar justamente aquilo que toda a minha família se gabava há meses de queria possuir. E as caras deles quando o martelo batesse. Você não vai querer perder se já foi subestimado pela própria família. Curta e comente para eu saber que não estou sozinha. Inscreva-se para ver exatamente o choque deles quando levantei aquele leilão de 35 milhões apenas uma vez. Ative as notificações, porque essa história está apenas começando. Faltando 20 minutos para o início do leilão, eu me escorei em um canto sombreado ao lado de uma alta coluna de mármore, fora do alcance da multidão. Passei os últimos 13 anos garantindo que ninguém do meu passado pudesse me encontrar sem minha permissão. Aos 18 anos, logo após a formatura, meu pai me chamou para a sala, braços cruzados, voz fria. Acabamos de carregar peso morto. Arrume o que precisar esta noite e saia. Ryder, 15 anos e já mais alto que eu, encostado na porta com aquele mesmo sorriso que ainda carrega hoje. Finalmente nos livramos do parasita, disse alto o suficiente para os vizinhos ouvirem, se estivessem prestando atenção. Eu não discuti. Não implorei. Subi as escadas, enchi uma única mala, peguei os $237 que havia escondido em uma caixa de sapato velha e saí antes do sol nascer. Peguei o Greyhound às 5h10 de Raleigh com nada além de um telefone barato e a promessa a mim mesma de nunca mais depender de alguém capaz de me descartar. Os 3 primeiros anos foram brutais. Turnos duplos como garçonete em uma lanchonete 24 horas que cheirava a óleo de fritura e desespero. Dormia em um futon em um estúdio do tamanho de um armário, assistia aulas de finanças na faculdade comunitária às 6 da manhã e trabalhava até às 3 da manhã. Cada dólar de gorjeta ia direto para uma conta chamada Independência. Eu comia ramen, usava os mesmos 3 uniformes e nunca perdi uma única aula. Aos 24 anos, tinha economizado $93 mil e identifiquei minha primeira grande oportunidade, uma rede local de 6 lojas de roupas em recuperação judicial. Comprei através de uma LLC recém-criada, que ninguém poderia ligar à garota que fora expulsa de casa. 18 meses depois, vendi por pouco mais de $1 milhão. Foi naquele momento que percebi que o varejo de moda em crise seria meu campo de batalha. Mantive cada vitória em silêncio. Troquei a entidade operadora para Harper Capital Holdings, para que meu nome real nunca aparecesse em registros públicos. Construí um histórico que a indústria começou a sussurrar sobre mim, mas nunca alto o suficiente para que a Carolina do Norte ouvisse. Aos 27, fechei meu primeiro negócio de 8 dígitos, uma marca falida de 22 lojas de Dallas que todos os grandes fundos haviam abandonado. Reestruturei a dívida, renovei os designs, tripliquei o fluxo de clientes em 14 meses. Parceiros de private equity começaram a me contatar diretamente. Minha equipe cresceu para 12 pessoas. Minha reputação cresceu ainda mais rápido. Aos 29 anos, eu já tinha escritórios discretos em Midtown Atlanta e West Hollywood, faturamento anual de 7 dígitos e um patrimônio pessoal que faria minha antiga família engasgar se algum dia tivesse se dado ao trabalho de checar. Nunca atualizei meu endereço para eles, nunca aceitei os pedidos aleatórios no Facebook, nunca respondi à única mensagem de aniversário que minha mãe enviou quando completei 25 anos. Depois disso, nada.
Ryder se casou aos 26 e me enviou o convite como se o passado nunca tivesse existido. Joguei direto no lixo, sem abrir. O negócio de roupas masculinas do meu pai começou a sangrar dinheiro 5 anos atrás. Eu observava à distância enquanto os bancos fechavam o cerco. 3 anos atrás, comprei discretamente a dívida sênior da loja principal deles através de um traste cego. Eles ainda não têm ideia de que o novo proprietário enviando aquelas notificações de inadimplência sou eu. 10 anos de noite sem dormir, aterrorizada com a possibilidade de falhar e dar razão a eles. 10 anos transformando cada insulto em combustível de foguete. 10 anos construindo algo tão sólido que, hoje, neste salão, eu detinha mais capital líquido do que todos os outros licitantes juntos. E o ativo em leilão hoje, Evelyn Rose, 21 lojas de luxo, avaliado em 35 milhões em preço de liquidação. A mesma rede que minha família se gabava há meses, que finalmente colocaria os Harper de volta no mapa. Eles achavam que entrariam para salvar o legado da família. Não tinham ideia de que a única pessoa na sala capaz de comprá-la à vista, sem suar, era a mesma filha que eles descartaram há 13 anos. As luzes do salão diminuíram. O leiloeiro subiu ao pódio e bateu no microfone 2 vezes. Era a hora. O único sino cortou o murmúrio da conversa e todos se moveram rapidamente para seus assentos, como se a sala tivesse subitamente se colocado em atenção. Minha família havia reivindicado a melhor mesa, em primeira fila, bem no centro, a mais próxima do palco, onde todas as câmeras e todos os olhares naturalmente se fixariam. Meu pai sentou-se rígido, ombros tensos, dedos entrelaçados tão firmemente em torno de seu leilão branco que as bordas deixaram marcas vermelhas na pele. Eu sabia exatamente por que ele estava tão tenso. Ele havia refinanciado a casa em Meyers Park até o último centavo, convencendo o banco a lhe dar uma linha de crédito de 26 milhões garantida pelo patrimônio, nada mais. Minha mãe sentou-se ao lado dele, segurando sua bolsa de grife como se fosse uma boia salva-vidas, alisando repetidamente a mesma dobra invisível no couro. O mesmo hábito nervoso que ela tinha toda vez que o dinheiro apertava enquanto eu crescia. Ryder se esticou na cadeira como se já possuísse toda a rede, perna estendida sob a mesa, leilão descansando casualmente sobre um joelho, meio sorriso presunçoso permanentemente colado ao rosto. Hayden, minha prima, sentou-se ao outro lado, com o celular brilhando na mão, rolando com o polegar, enquanto os lábios permaneciam curvados naquele sorriso superior familiar que ela exibia em todas as reuniões de família desde que éramos crianças. O leiloeiro subiu ao pódio, alto, cabelos prateados, voz profunda e confiante, do tipo que imediatamente domina a sala. Senhoras e senhores, começamos o leilão do portfólio de varejo de luxo Evelyn Rose. 21 locais de destaque no Sudeste, iniciando em 15 milhões. Os lances subiram mais rápido do que eu esperava. 16 milhões de um grupo de hedge fund de Miami, todos de ternos azul marinho combinando. 17 de um comprador privado de Dallas usando chapéu de cowboy e Rolex. 18,5 de um casal mais velho do lado esquerdo, parecendo que já haviam feito isso centenas de vezes. 19,5. A energia estourava. 20 milhões surgiram e desapareceram em menos de 90 segundos. O grupo de Miami avançou para 21. Dallas contra-atacou com 21,5. 22 milhões, e o casal mais velho finalmente desistiu com um educado balançar de cabeça. Meu pai levantou o leilão pela primeira vez, voz firme, mas mais alta do que o necessário. 22 milhões 500 mil. Um leve murmúrio de surpresa percorreu a sala. Aquela foi uma grande elevação para uma mesa de família. Ryder se virou parcialmente na cadeira, me avistou em meu canto e deixou o sorriso se espalhar, lento e cruel, pelo rosto. Ele se inclinou para Hayden, sem nenhum esforço para baixar a voz, alto o suficiente para que as 3 mesas ao redor ouvissem cada palavra. Só espera. Em uns 2 minutos, a segurança vai chegar bem aqui e pedir para a aproveitadora provar que tem fundos. Mal posso esperar para vê-la ser escoltada para fora na frente de todo mundo. Hayden nem levantou os olhos do celular, soltou apenas uma risadinha curta e seca e assentiu. Alguns estranhos se viraram para me olhar, sobrancelhas arqueadas, alguns divertidos, outros curiosos. Uma mulher até cobriu o sorriso com a mão. Eu não me mexi. O leilão ainda descansava intocado no meu colo, rosto completamente neutro. Dallas reagiu forte. 23 milhões. A mandíbula do meu pai se contraiu.
Uma linha fina de suor surgiu na sua linha capilar. Ele levantou o leilão novamente. 23.500.000. O leiloeiro acenou rapidamente com a cabeça. Miami hesitou, depois desistiu. Apenas Dallas e minha família permaneciam. Dallas avançou de novo. 24 milhões. A mão da minha mãe voou até o braço do meu pai, apertando firme. Ele esperou um instante, olhou para ela e levantou o leilão mais uma vez. 24.500.000. A sala ficou perceptivelmente mais silenciosa. Era dinheiro sério para um comprador privado. Dallas manteve contato visual com o leiloeiro por longos 3 segundos, depois abaixou lentamente o leilão e recostou-se na cadeira. Minha mãe soltou um pequeno suspiro animado. Os ombros do meu pai caíram uma fração, o primeiro sinal de alívio. Ryder se virou completamente agora, olhando direto para mim, pronunciando os lábios, eu avisei, com lentidão exagerada, exatamente como fazia quando achava que tinha vencido alguma briguinha de adolescente. O leiloeiro percorreu a sala uma última vez, voz clara e firme. 24.500.000, vai uma vez. O ar pareceu pesar de repente. Cada respiração no salão parou exatamente no mesmo instante. Restavam apenas 3 licitantes, e o silêncio que se seguiu foi tão completo que eu conseguia ouvir meu próprio coração bater. A voz do leiloeiro soou firme e definitiva. 25.500.000, vai uma vez. O leilão do meu pai ainda estava levantado da última oferta, mão tremendo violentamente. Aqueles 25,5 milhões eram cada último centavo que ele tinha extraído da casa em Meyers Park, a segunda hipoteca, a linha de crédito do imóvel, todos os favores chamados. As unhas impecavelmente feitas da minha mãe estavam enterradas tão fundo no antebraço do meu pai que a pele começou a ficar roxa. O sorriso presunçoso de Ryder havia desaparecido por completo. Seus olhos estavam arregalados, piscando entre o palco e eu, como se estivesse tentando despertar de um pesadelo. Hayden finalmente colocou o celular virado para baixo, ambas as mãos agarrando a borda da mesa, nós dos dedos brancos de tanta força. Vai 2 vezes, disse o leiloeiro. Eu levantei meu leilão preto pela primeira e única vez naquele dia. Calma, deliberada, sem drama. 35 milhões. O número atingiu a sala como uma bomba. Todas as cabeças no salão se voltaram para mim de uma vez. 50, 60, 80 pessoas virando em perfeita sincronia. Uma mulher na primeira fila ofegou tão forte que suas pérolas tilintaram. Um homem próximo ao fundo soltou um atônito Jesus Cristo antes de se recompor. Celulares baixados. Conversas interrompidas no meio da palavra. O olhar do leiloeiro se fixou no leilão 47. Por metade de um segundo, sua compostura vacilou, reconhecimento. Então, pura adrenalina brilhou em seu rosto. Ele se recuperou instantaneamente, voz aumentando com emoção inconfundível. Temos 35 milhões do leilão 47. Ouço 35,5? Alguém dá 35,5? Silêncio absoluto. Nenhum suspiro. Nenhum movimento. O rosto do meu pai perdeu toda a cor tão rápido que achei que ele poderia desmaiar. Seu leilão caiu dos dedos com um estrondo sobre a mesa. A boca da minha mãe abriu, fechou, abriu novamente. Nenhum som saiu. Sua mão voou do braço do meu pai até a garganta, como se estivesse engasgando. Ryder se levantou tão violentamente que sua cadeira rangiu para trás e tombou com um estrondo que fez metade da sala pular. Seu copo d'água virou, gelo e água escorrendo pela toalha branca da mesa e pingando sobre seus sapatos de $4.000. Ele nem percebeu. Ficou parado na poça, peito ofegante, olhando para mim como se eu fosse uma estranha usando o rosto da irmã dele. O celular de Hayden deslizou da mesa e caiu no carpete com um baque surdo. Ela não se mexeu para pegá-lo. Seus lábios se entreabriram, mas o único som que saiu foi um fraco e quebrado não. O leiloeiro não esperou muito. 35 milhões, vai uma vez. 35 milhões, vai 2 vezes. Última e final chamada. Vendido para o leilão 47, senhorita Alton Harper, por $35 milhões. O martelo bateu com um estrondo que ecoou pelos lustres de cristal como um trovão. Por um segundo interminável, todo o salão ficou perfeitamente imóvel.
Então a represa se rompeu. Sussurros explodiram em risadas atonitas, aplausos dispersos, flashes de câmeras estourando de todos os cantos. Pessoas se levantaram na ponta dos pés, esticaram o pescoço, tentando ter uma visão melhor da mulher de vestido preto simples que acabará de encerrar a venda com um lance silencioso. Meu pai apoiou a cabeça nas mãos, cotovelo sobre a mesa, ombros tremendo. Minha mãe olhou fixamente à frente, olhos vidrados, batom impecável, mas o rosto completamente vazio, como se alguém tivesse apagado seu futuro em tempo real. Ryder permaneceu em pé na poça que havia formado, água escorrendo da boca da manga, trabalhando em silêncio. Hayden finalmente conseguiu sussurrar com a voz quebrada. Isso é impossível. Baixei meu leilão lentamente, deixando a curva mais sutil tocar o canto da boca. Nada alto, nada cruel, apenas o reconhecimento silencioso de um momento que levou 13 anos para se concretizar. A garota que eles haviam expulsado com uma única mala acabará de tomar a única coisa na qual tinham apostado tudo. E os olhares em seus rostos naquele único e perfeito segundo, logo após o martelo cair, valeram todas as noites em que passei fome. A segurança avançou em direção ao palco para o próximo lote. A multidão voltou lentamente à frente, vibrando com a história que acabará de presenciar. Mas minha família não se moveu, nem um centímetro. Poucos minutos depois, eu estava no estreito corredor privado atrás do palco, assinando a última linha do contrato preliminar com o gerente do leilão. A porta se escancarou com tanta força que bateu na parede. Ryder entrou primeiro, veias do pescoço salientes, rosto vermelho. De onde diabos você tirou esse dinheiro? Ele rosnou, se aproximando o suficiente para eu sentir o cheiro de uísque em seu hálito. Você não simplesmente joga 35 milhões como troco. Me diga agora. Meu pai entrou logo atrás dele, olhos estreitos, voz baixa e perigosa. Não ouse brincar conosco, rosnou. Ninguém faz uma cena dessa sem algo sujo por trás. Que negócio é esse? Algum lance isolado? Fraude? Minha mãe passou por ambos, segurando a bolsa junto ao peito como se fosse uma armadura, voz trêmula de fúria e medo. Você não pode fazer isso com sua própria família, Altum. Essa rede era para nos salvar. Como pôde ser tão cruel? Hayden entrou por último, braços cruzados firmemente sobre o peito, me encarando como se eu fosse uma intrusa usando a pele da prima dela. Eu coloquei a caneta no lugar, devolvi a prancheta ao gerente e só então me virei para encará-los. Olhei para Ryder primeiro, depois para meu pai, depois para minha mãe e, por fim, para Hayden. Um por um, devagar, deliberadamente, deixando o silêncio se alongar até se tornar desconfortável. Minha empresa opera sob uma entidade legal diferente, disse eu, voz perfeitamente equilibrada. Vocês nunca perguntaram o que eu venho fazendo nos últimos 13 anos. Nunca se importaram o suficiente para pesquisar meu nome. Então nunca descobriram. Ryder deu mais um passo agressivo à frente, dedo apontando no ar a 1 centímetro do meu rosto. Corta essa conversa corporativa, cuspiu. De quem é realmente esse dinheiro? Algum namorado rico? Investidores duvidosos? Você nos deve uma explicação. Meu pai interferiu antes que eu pudesse responder, voz se elevando. Você acha que pode entrar aqui, nos humilhar na frente de toda a cidade e simplesmente sair? Esse portfólio era o nosso futuro. Tínhamos planos. Tínhamos financiadores prontos. Você roubou isso. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas agora. De verdade, desta vez. Somos seus pais, Altum. Seu sangue. Como pôde se voltar contra nós assim? Hayden finalmente falou, voz baixa e venenosa. Você sempre nos odiou. Não suportava nos ver finalmente avançar, então teve que destruir tudo. Deixei o silêncio se estender por mais um instante. Eu não roubei nada, disse. Comprei o que estava à venda em um leilão aberto. Vocês decidiram que 25,5 milhões era o teto de vocês. Eu decidi que o meu seria mais alto. É assim que leilões funcionam. Ryder abriu a boca de novo, o rosto se contorcendo. Você acha que agora é melhor que nós? Acha que dinheiro muda quem você é? Não, respondi. O dinheiro não mudou quem eu sou. Ser expulsa aos 18 anos com uma única mala mudou.
Meu pai tentou um tom diferente, aquele que usava quando precisava parecer mais suave, quase implorando. Olha, ainda podemos consertar isso. Família cuida de família. Nos inclua no negócio. Vamos administrar as lojas juntos. Como se tivesse sido assim desde o início. Minha mãe assentiu freneticamente. Sim, querida. Vamos esquecer que tudo isso aconteceu. Só nos deixe entrar de novo. Olhei para cada um deles uma última vez. Não, disse. Só isso, nada mais. Virei-me para o gerente, que assistia a toda a cena em silêncio atônito. Estou pronta para as instruções de transferência e o cronograma de fechamento. Então passei pelos 4 saltos fazendo um clique único no piso de mármore. A porta se fechou atrás de mim com um suave clique final. 3 semanas depois, eu estava no meio da loja principal na Tryon Street, em Charlotte, observando os instaladores pendurarem o novo logo da Evelyn Rose em preto fosco e dourado rosa acima da entrada. O lugar já parecia completamente diferente. Expositores antigos removidos, nova iluminação instalada, cada vestígio do antigo dono apagado. A imprensa local havia sido convidada para um pequeno evento de relançamento mais tarde naquela tarde. Minha equipe estava em toda parte, designers, empreiteiros, profissionais de PR, todos se movendo com o tipo de caos controlado que acontece quando uma marca ganha uma segunda vida. A porta de vidro da frente tocou. Virei-me e vi os 4 entrando. Meu pai primeiro, depois minha mãe, Ryder e Hayden logo atrás. As roupas ainda eram caras. Minha mãe com uma jaqueta Chanel. Meu pai com um terno sob medida. Mas os detalhes contavam outra história, olhos com olheiras, batom da mãe ligeiramente borrado, nó da gravata do pai um pouco torto, sapatos de Ryder desgastados na ponta, bolsa de Hayden da coleção passada. Pareciam pessoas que não dormiam direito há semanas. Minha mãe me avistou e forçou um sorriso que não alcançava os olhos. Autumn, querida. Começou, voz doce e melosa, o mesmo tom que usava anos atrás quando queria algo. Podemos conversar em particular? Dá para dar 5 minutos à sua família? Meu pai assentiu, mãos entrelaçadas à frente como se estivesse em uma reunião de negócios que já sabia que perderia. Viemos de longe até aqui, acrescentou, como se a distância por si só lhe rendesse pontos. Ryder ficou atrás, perto de um expositor, mãos nos bolsos, olhando para o chão. Hayden ficou ao lado dele, braços cruzados, mordendo a bochecha por dentro. Deixei o tablet que segurava sobre a mesa e caminhei lentamente em direção a eles. Os instaladores continuaram trabalhando, fingindo não notar a tensão densa o suficiente para cortar com uma faca. Claro, disse eu. Podemos usar o escritório dos fundos. Conduzi-os pelo estoque até o pequeno escritório que ainda cheirava a tinta fresca. Fechem a porta atrás de nós. Minha mãe começou imediatamente. Estamos falando sem parar desde o leilão, disse, estendendo a mão como se quisesse tocar meu braço, mas mudou de ideia. Estávamos errados. Agora vemos isso. A forma como te tratamos não estava certa. Pedimos desculpas. Meu pai pigarreou. O que sua mãe quer dizer é que família é família. Queremos deixar tudo isso para trás. Recomeçar. Ryder finalmente levantou os olhos. Murmurou. Água passada. Estamos bem, certo? Hayden fez um pequeno aceno, olhos percorrendo a sala como se calculasse o custo das novas instalações. Deixei o silêncio se estender por alguns segundos, apenas absorvendo o momento. E exatamente o que significa um recomeçar para vocês? Perguntei. Meu pai entrou na conversa ansioso. Bem, as lojas, a marca. Você obviamente sabe o que está fazendo. Podemos ajudar a administrar. Ainda tenho contatos no setor de roupas masculinas. Ryder conhece operações. Hayden é ótima em marketing. Seríamos ativos, Autumn. Verdadeiros ativos. Minha mãe sorriu ainda mais. Poderia ser um negócio de família de novo, como sempre sonhamos. Ryder deu um meio encolher de ombros. Sem ressentimentos. Todos ganhamos. Olhei para cada um deles, um por um, da mesma forma que fiz naquele corredor, 3 semanas atrás.
Eles esperavam esperançosos, quase prendendo a respiração. Eu não sorri. A luz da tarde atravessava as persianas, mudando o ambiente. Na mesma tarde, peguei o elevador privado até a sala de conferências do 5º andar, o único espaço totalmente finalizado do prédio, paredes de vidro fosco, longa mesa de nogueira, horizonte de Charlotte atrás de mim. Olivia Shen, minha advogada corporativa principal, já estava sentada, terno azul marinho, expressão impecável e neutra. 3 pastas grossas e pretas esperavam à sua frente, como armas carregadas. Abri a porta. Podem entrar. Meu pai entrou primeiro, tentando manter o queixo erguido. Minha mãe o seguiu, segurando a bolsa com as 2 mãos. Ryder veio depois, mandíbula cerrada. Hayden por último, olhos avermelhados mesmo antes de qualquer coisa começar. Fechei a porta com um clique suave e deliberado e tomei a cadeira na cabeceira da mesa. Olivia permaneceu em pé ao meu lado. Eles se sentaram em fila oposta a nós, de repente parecendo muito pequenos. Minha mãe abriu a boca para falar novamente, no mesmo tom açucarado que usará lá embaixo. Levantei um dedo. Ela parou imediatamente. Antes que qualquer um de vocês diga mais uma palavra, comecei, voz perfeitamente equilibrada. Mesmo aqui, existem 2 coisas que vocês precisam entender. Assenti para Olivia. Ela deslizou a primeira pasta pela mesa polida. Efetivo a partir de hoje, todos os relacionamentos familiares estão legalmente encerrados. Deserdação completa, ordens de restrição de contato, petições de afastamento se necessário. Tudo foi submetido ao Tribunal do Condado de Mecklenburg nesta manhã. Cópias autenticadas serão entregues em suas residências amanhã por mensageiro. A boca do meu pai se abriu, mas nenhum som saiu. Minha mãe ficou pálida como giz. Ryder se inclinou para a frente, como se fosse argumentar. Hayden apenas encarava. Olivia abriu a segunda pasta e a girou para que todos pudessem ver o documento no topo: resolução corporativa, certificados de transferência de ações, assinaturas de trustee, datadas de 36 meses atrás. Segundo, continuei, a Harper Sons, a antiga empresa de roupas masculinas de vocês, passou a ser 100% controlada por um dos meus blind trusts desde o dia em que os bancos estavam prontos para executar a hipoteca. Comprei a dívida sênior e, em seguida, a converti discretamente em participação total. Vocês continuaram recebendo salários e títulos porque eu permiti. Essa permissão agora está revogada. Ryder saltou da cadeira tão rápido que ela rolou para trás e bateu na parede de vidro. Você não pode. Essa empresa é o legado do nosso pai. Olivia tocou o bloco de assinaturas sem olhar para cima. Proprietária beneficiária, Harper Capital Holdings Trust. Beneficiária única, Alton Harper. Tudo perfeitamente legal. Hayden explodiu em lágrimas altas e desordenadas, mãos cobrindo o rosto, ombros tremendo. Você não pode tirar nossos empregos. Temos contas a pagar. Temos vidas. Meu pai finalmente encontrou a voz, quebrado. Você nos odiou todos esses anos. Muito bem. Mas isso, destruir tudo que temos restante. Minha mãe estendeu a mão por cima da mesa, lágrimas escorrendo. Alton, querida, por favor. Estamos implorando. Não faça isso. Não me abalei. As 2 lojas que Ryder administra e o contrato de marketing que Hayden possui encerrarão operações em exatamente 30 dias. A rescisão será o mínimo legal. Depois disso, toda a comunicação termina. Ryder bateu as 2 palmas na mesa com força. Olivia deslizou o último conjunto de documentos à frente, contratos de não contato e petições de ordem de restrição pré-redigidos, já carimbados pelo cartório. Assinem voluntariamente, disse ela, voz de aço. Ou protocolamos unilateralmente amanhã de manhã. A escolha é de vocês. A sala ficou completamente silenciosa, exceto pelo soluço abafado de Hayden. Meu pai pegou a caneta primeiro, a mão tremendo tanto que a assinatura parecia a de uma criança. Minha mãe o seguiu, lágrimas caindo sobre o papel e borrando a tinta. Ryder encarou a página por 10 segundos inteiros, rosto roxo de raiva, e então escreveu seu nome com um risco violento que rasgou o papel. Hayden assinou por último, mal conseguindo segurar a caneta. Olivia recolheu todas as folhas, conferiu cada assinatura e as colocou cuidadosamente de volta nas pastas.
A segurança apareceu na porta de vidro, 2 guardas de terno preto. Eu me levantei. Isso conclui nossa reunião. Eles se levantaram lentamente, atordoados, como pessoas acordando de um acidente de carro. Ninguém olhou para mim. Ninguém falou. A segurança os acompanhou até a saída. O elevador tocou 30 segundos depois. 1 ano depois, eu estava diante das janelas do chão ao teto do meu escritório no 42º andar em Midtown, Atlanta, assistindo ao pôr do sol sobre o horizonte. Eu agora ajudava a moldar a Evelyn Rose, que havia se tornado a marca de varejo de luxo de crescimento mais rápido no Sudeste. 38 novas lojas foram abertas de Miami a Dallas. A receita triplicou em 11 meses. Todas as capas de revistas e relatórios de analistas chamavam a Evelyn Rose de a reviravolta da década. A loja principal na Tryon Street era agora a que mais faturava de todo o portfólio. Um lembrete diário de que a joia da coroa que minha família tanto perseguira prosperava sob a única pessoa que eles um dia chamaram de inútil. A história deles, por outro lado, se desenrolou exatamente como os números previam. Após a oferta fracassada de $25.500.000 e a imediata cobrança bancária, a casa em Meyers Park entrou em execução hipotecária em 60 dias. Eles venderam-na em leilão por 40% abaixo do valor de mercado, apenas para parar o sangramento financeiro. A associação de golfe do meu pai expirou. Os almoços beneficentes e convites da minha mãe desapareceram. Eles se mudaram para um apartamento de 2 quartos na Albemarle Road, daqueles com paredes finas e lavanderia compartilhada, a primeira vez na vida que viveram sem portão e segurança. Ryder permaneceu desempregado por 10 meses seguidos. Seu currículo, antes inflado com títulos de diretor regional, agora parecia um alerta. Ninguém na indústria queria ter qualquer contato com alguém ligado ao nome Harper depois da exposição pública. Quando finalmente conseguiu trabalho, foi como estoquista noturno em uma loja de grande porte, ganhando $14 por hora. Hayden conseguiu um emprego de caixa no South Park Mall, o mesmo shopping onde costumava gastar 5 dígitos em um sábado. Usava o mesmo colete de poliéster a cada turno, atendendo clientes que antes estiveram em sua festa de noivado. Nunca os procurei diretamente. Não precisei. Contatos em comum, registros públicos e os ocasionais rumores da indústria pintaram o quadro com clareza suficiente. Enquanto isso, dediquei tudo ao próximo capítulo. Em março, lancei formalmente o Harper Rise Scholarship Fund, $10 milhões por ano, totalmente dotado, voltado para estudantes universitários de primeira geração de famílias de baixa renda que demonstrassem determinação excepcional. A pergunta do ensaio de inscrição era simples: conte sobre uma ocasião em que alguém disse que você nunca chegaria lá e como provou que estavam errados. Em cada reunião de diretoria, em cada cerimônia de premiação, eu pensava na garota de 18 anos com uma mala e um bilhete de Greyhound. O nome do fundo carregava o sobrenome de solteira da minha mãe, Harper, a parte da família que ainda orava, não por eles, mas apesar deles. Nunca mais ouvi falar deles. As ordens de não contato permaneceram. As petições de restrição ficaram em espera, nunca necessárias. Eles desapareceram do meu mundo tão completamente quanto eu um dia desapareci do deles. Algumas noites, ainda acordo às 3 da manhã esperando ouvir a voz do meu pai me dizendo para sair. Então olho para as luzes da cidade do 42º andar e me lembro de que nunca precisei da aprovação deles. Nunca precisei do dinheiro deles. Nunca precisei do amor deles. Só precisei da chance que eles tentaram tirar de mim. E agora faço questão de que nenhuma criança que seja descartada da mesma forma que eu fui precise lutar essa batalha sozinha. Não preciso mais que eles me reconheçam. Só quero que toda criança que já foi chamada de nada tenha a oportunidade que eu tive de se levantar, encarar o mundo nos olhos e provar exatamente o quão erradas aquelas pessoas estavam. Esse é o único legado que realmente importa.